Olá pessoal, hoje nós vamos estudar sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo, certo? O triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto. Então esse ângulo, conforme esse quadradinho aqui, significa que ele é um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, tá? Então as razões trigonométricas só é possível quando você tem esse tipo de triângulo aqui, que é o triângulo retângulo. Então tem um triângulo aqui ABC e aí a gente vai estudar as razões trigonométricas dentro desse triângulo. E quais são essas razões trigonométricas? É o seno, o cosseno e a tangente, certo? Isso aqui são as abreviaturas. E no caso do triângulo retângulo, para representar as razões trigonométricas, então nós vamos colocar aqui os valores dos lados, porque a gente trabalha com os lados dos triângulos. Para representar o lado aqui, por exemplo, aqui eu tenho o vértice A do triângulo. Então, o lado oposto ao vértice A é esse lado aqui, ó, é o lado BC ou CB. Então, esse lado aqui eu vou representar pela mesma letra do vértice, porém com letra minúscula, certo? E aqui em cima está o vértice C do triângulo. Então, se eu for aqui do lado oposto, o lado oposto é o segmento AB. Então, aqui eu vou ter o lado C. E aqui eu tenho o vértice B. Então, se eu vim do lado oposto, ó, o lado oposto é esse lado AC. Então, vai ser o meu lado B. Então, vai ser o B minúsculo. Então, eu tenho aqui o A, o B e o C. Que são os lados do triângulo. Ok? Então, por exemplo, aqui no caso, ó, o lado AB é o mesmo que C, minúsculo. O lado BC, do segmento BC, é o mesmo que o A minúsculo. E o lado AC, do segmento de A até C, vai ser o lado B minúsculo. Então, a gente faz essa representação por letra minúscula com as mesmas letras dos vértices dos triângulos, ok? Os vértices são representados por letra maiúscula e os lados por letras minúsculas, ok? Então vamos lá. Como que eu vou determinar aqui as razões trigonométricas no triângulo retângulo? Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar os lados, o que são os lados desse triângulo. Então, como regra geral, o maior lado do triângulo, ou seja, o lado oposto ao ângulo reto, vai ser sempre chamado de hipotenusa. Certo? Então, isso aqui vai ser sempre chamado de hipotenusa. E eu vou representar a hipotenusa por H. Certo? Vou fazer diferente aqui. Vou colocar um hífenzinho aqui. Muito bem. Depois que eu identifiquei a hipotenusa, que vai ser o lado oposto ao ângulo reto, os outros dois lados que sobraram são os catetos. Então, esse aqui eu vou chamar esse aqui de cateto. E esse aqui vai ser o meu outro cateto. Então, eu tenho o cateto C e eu tenho o cateto B. Certo? Então, os outros são os catetos. Agora, nós temos dois tipos de catetos. Nós temos o cateto oposto e temos o cateto adjacente. O que são os catetos? São os lados ligados ao ângulo reto, certo? E como que eu vou identificar cateto oposto? É só você olhar aqui. Por exemplo, eu estou aqui ó, no vértice C, eu tenho um ângulo aqui. Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de ângulo beta. Então, para a gente identificar se é cateto oposto ou adjacente, eu vou identificar o ângulo. Então, esse ângulo beta, qual lado que está do lado oposto a ele? É o C. Então, o C vai ser o cateto oposto em relação ao ângulo beta. E se eu estiver analisando aqui, ó, o ângulo alfa? Então, se eu estiver analisando o ângulo alfa, olha só, então eu vou aqui, ó, cateto oposto ao ângulo alfa. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o lado B. Então, B
vai ser o cateto oposto. Então não tem como você falar, por exemplo, o B ele é cateto oposto ou cateto adjacente? Não tem como identificar. Por quê? Para você saber se é oposto ou adjacente, você tem que saber em relação a qual ângulo, tá? Então nós já falamos aqui do cateto oposto. Agora vamos ver o que é o cateto adjacente. O cateto adjacente é o ângulo que está ligado, é o lado que está ligado ao ângulo. Então, por exemplo, aqui, ó, em relação ao ângulo alfa. Qual lado que está ligado ao ângulo alfa? Não é esse lado C? Então, esse lado C aqui, ó, ele vai ser o meu cateto adjacente. Adjacente é que está junto, ligado, certo? Agora aqui, ó, em relação ao ângulo beta. Qual lado que está ligado ao ângulo beta? Não é esse lado aqui, que é o lado B? Então, esse lado B, ele vai ser o cateto adjacente em relação ao ângulo beta. E o C vai ser o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa. Então, é isso que a gente tem que identificar num triângulo retângulo para poder resolver as razões trigonométricas, tá? Ok? Muito bem. Depois que você identificou o que é hipotenuso, o que são os catetos, o que é cateto oposto e adjacente em relação aos ângulos dados no triângulo, então agora a gente vai partir para as razões trigonométricas. Toda vez que a gente fala em razão, é quando a gente tem uma fração, um número está para o outro. Então eu vou ter dois números aqui em forma de fração, como se fosse uma fração, tá? Muito bem. O seno, qual vai ser a fórmula do seno, tá? Aí vocês vão ter uma fórmula aqui para o seno, vão ter uma fórmula, deixa eu pegar outro canetão aqui. Vai ter uma fórmula aqui para o seno, uma para o cosseno, outra para a tangente, certo? Então vamos lá. O seno vai ser, por definição, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, qual que seria aqui, ó? O seno de um ângulo qualquer seria cateto oposto, que eu vou representar simplesmente por CO, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa eu vou simplesmente representar por H, certo? Então, eu vou ter cateto oposto sobre hipotenusa. Isso para o seno de um ângulo qualquer. Se eu tiver o cosseno de um ângulo qualquer vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Lembrando que hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo, o lado oposto ao ângulo reto. Nesse caso aqui, ó, a hipotenusa está aqui, certo? E a outra razão que a gente tem é a tangente. E qual vai ser a fórmula da tangente? A tangente vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Aqui, eu vou representar esse aqui, cateto adjacente, eu vou representar simplesmente por CA. Hipotenusa, vou representar por H. Aqui, cateto oposto, vou representar por CO, cateto oposto. E cateto adjacente, cateto adjacente. Deixa eu fazer essa representação no mesmo padrão dos anteriores. Então, aqui vai ser o igual. Então, nós temos aqui, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, essa aqui são as três razões trigonométricas principais que a gente vai começar a estudar agora. Tem outras além dessas, mas inicialmente a gente vai começar só com essas três: seno, cosseno e tangente, certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é decorar essas formulazinhas aqui, certo? Agora, existe uma regrinha para você decorar isso sem
ter que estar estudando bastante. A regrinha é o seguinte, você vai pensar numa bebida, no caso Coca, certo? Coca-Cola, mas aí você esquece a cola e lembra só da Coca. E essa Coca você vai fazer a distribuição aqui nessas três razões trigonométricas. Então olha só como que eu vou fazer aqui. Então eu vou passar as fórmulas para cá, usando esse macete da Coca. Então eu vou escrever nos dois primeiros, eu vou escrever Coca em cima, ó, Coca, certo? Ó, em cima, Coca. E aí eu vou escrever Coca pela segunda vez, só que agora só no último aqui, na tangente. Então vai ficar em cima e embaixo, certo? Ó, Coca. Então ficou ó, Coca, Coca, certo? Ó, na ordem, ó, seno, cosseno, tangente. Coca, Coca. E agora ficou faltando o denominador do seno e do cosseno, tá? Para isso, para completar, isso aqui a gente vai representar pela hipotenusa. Então, esses dois que ficou faltando vai ser a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, certo? Então, aí, quando eu fizer isso aqui, eu já fiz essa regrinha aqui, certo? Olha só, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olha aqui, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então, esse aqui eu tenho o valor da tangente, ó, cateto oposto, cateto adjacente. Então, essa aqui é uma forma de você identificar as razões trigonométricas, é uma regrinha, né? É só lembrar da Coca-Cola, joga o cola fora, pega o Coca e coloca ele duas vezes. Coca, Coca. Coloca no início, nos dois primeiros, só no numerador, Coca, e aí na tangente faz nos dois, Coca, certo? E aí os dois que ficou faltando em cima, você vai colocar o H embaixo para completar a razão trigonométrica, tá? E agora a gente vai identificar o que é isso. O que seria o seno do ângulo alfa? Então vamos identificar nesse triângulo aqui, ó, considerando os valores dos lados A, B e C, certo? Então vamos considerar esses lados aqui. Veja bem, com base nesse triângulo, seno do ângulo alfa. Onde que está o ângulo alfa? O ângulo alfa está aqui. Eu vou pegar o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o cateto, é o lado que está do lado oposto. Se você vir aqui, ó, quem que está do lado oposto? Então aqui vai ser o B. Vai ser o lado B do triângulo, tá? Hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Aqui no caso vai ser o A. Então vai ficar B sobre A. Pronto, já resolvi o valor do seno, tá? Aplicando a razão trigonométrica, tá? Agora, o cosseno do ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui. Cosseno. O que é o cosseno? Vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa? Olha só, o cateto adjacente é o cateto que está ligado ao ângulo. No caso aqui, olha só, o cateto adjacente vai ser quem? Vai ser o lado C, porque é o lado que está ligado ao ângulo, tá? O lado ligado ao ângulo é o cateto adjacente. Então, o C vai ser o cateto adjacente. E a hipotenusa? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa não muda, continua sendo A. Agora eu vou resolver a tangente. Qual é a fórmula da tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o coca, tá? Quem é o cateto oposto em relação ao ângulo alfa? Vai lá do lado oposto. Quem está do lado oposto? B. Então aqui vai ser o B. Sobre quem é o cateto adjacente? É o lado ligado ao ângulo, no caso aqui o C. Certo? Então nós resolvemos aqui, colocamos as razões dos três lados desse triângulo envolvendo seno, cosseno e tangente.
E a gente vai fazer isso do mesmo jeito agora, considerando o ângulo beta, que é o ângulo que está em cima aqui no triângulo, certo? Então eu tenho aqui, ó, seno, cosseno e tangente, só que agora eu quero do ângulo beta e não do ângulo alfa. Do ângulo alfa nós já fizemos aqui, ó. São esses aqui. Isso aqui nós fizemos em relação ao ângulo alfa. Agora a gente vai fazer as mesmas razões trigonométricas, só que agora em relação a esse ângulo aqui, ó, o ângulo beta, que está aqui em cima, tá? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, colocar a fórmula. Qual que vai ser a fórmula? Lembra da regrinha. Olha só, eu vou colocar coca e depois coca. E aqui embaixo, o H, nos dois primeiros, no seno e cosseno. E agora eu vou substituir pelos valores dos lados no triângulo, tá? Então veja bem. Primeiro, seno do ângulo beta vai ser o cateto oposto. Cateto oposto em relação a quem? Ao ângulo beta. O ângulo beta está aqui em cima. Quem é o cateto oposto a ele? Vai ser o lado C. A hipotenusa não muda. A hipotenusa sempre vai ser o A. Aí agora nós vamos resolver o cosseno. Qual que é a fórmula do cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente em relação ao ângulo beta? Ou seja, qual lado que está ligado ao ângulo beta? O lado que está ligado ao ângulo beta é o B. Então, o cateto adjacente aqui vai ser o B sobre a hipotenusa, que é o A. E por último, a tangente. Então, vou pegar aqui, ó, cateto oposto em relação ao ângulo beta. Que é o ângulo beta, está aqui, ó. Quem é o cateto oposto? C. Então, aqui vai ficar C sobre cateto adjacente em relação ao ângulo beta. Quem que está ligado ao ângulo beta? É o lado B. Então, vai ficar C sobre B, tá? E com isso, nós fizemos aqui as razões trigonométricas entre os ângulos alfa e beta. Em relação ao ângulo alfa, está aqui em cima, e em relação ao ângulo beta, as razões trigonométricas estão aqui embaixo. Então, essas aqui são as razões trigonométricas em relação ao ângulo beta. E com isso, aplicando estas regras, vocês conseguem resolver todo e qualquer problema dentro da trigonometria, tá? Então, a trigonometria, você vai estudar as razões trigonométricas, que é seno, cosseno e tangente, só que aplicada somente no triângulo retângulo, ok? Muito bem. Essa parte aqui seria mais a definição, as fórmulas em relação a cada uma das razões. Agora, vamos colocar aqui uma atividade na prática para resolver isso aqui. Então, eu vou apagar aqui agora e vou considerar esse triângulo, só que agora, ao invés de letras, eu vou colocar agora números. Vamos imaginar aqui um caso de um triângulo para você resolver. Vamos considerar só um dos ângulos, tá? Suponhamos que você tem um triângulo que tem apenas um lado, um ângulo, aliás, que o triângulo, é lógico, sempre tem três lados, mas vamos considerar aqui apenas um ângulo. Então, vou fazer um exercício envolvendo apenas um ângulo, certo? Digamos que esse triângulo, ele tem as medidas aqui 5, aqui 3 e aqui 4. E aí pede o seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Alfa é esse ângulo aqui. Como que a gente vai fazer isso? Aqui já é um exercício mesmo, já aplicando as razões trigonométricas que nós acabamos de ver. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Colocar a fórmula. Qual que é a fórmula do seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Do cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Lembra? Coca. E a tangente vai ser o quê? Vai ser a famosa coca. Em cima e embaixo. Coca. Depois que eu coloquei as fórmulas, aí eu vou lá no triângulo
e vou identificar os valores que estão lá. Por exemplo, no caso do seno do ângulo alfa, seno desse ângulo aqui, vai ser o cateto oposto. Aí você vem aqui, ó. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? O cateto oposto é o 3. Então aqui vai ficar 3. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa não é o lado oposto ao ângulo reto? Então a hipotenusa aqui é o 5. Então vai ficar 3/5. Então tá aí a razão trigonométrica. Então o seno desse ângulo vai ser igual a 3/5. Tá? Agora vamos para o cosseno. Qual que é a fórmula do cosseno? Cosseno vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa? O cateto adjacente é o lado ligado ao ângulo. Então, quem é o lado ligado ao ângulo aqui? É o 4. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa vai ser sempre o lado oposto ao ângulo reto. Esse aí não vai mudar, vai ser sempre o mesmo valor. Então, aqui vai ser 5. Tá? E a tangente desse ângulo? A tangente vai ser igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? 3. Sobre cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa, que está ligado a esse ângulo? Vai ser o 4. Certo? E aí está resolvido as 3 razões trigonométricas de acordo com esses triângulos que foi dado aqui. Tá? E aí tem uma infinidade de exercícios que obedecem esse padrão aqui. Então, quando você for calcular razões trigonométricas no triângulo retângulo, lembre-se, só é aplicado no triângulo retângulo, tá? Em outro tipo de triângulo que não seja retângulo, não se aplica as razões trigonométricas. Quais são essas razões trigonométricas? Seno, cosseno, tangente. As iniciais, tem mais, mas no início a gente vai ver só essas aqui, tá? Então veja bem, depois que você identificou seno, cosseno e tangente, colocou as fórmulas, aí é só você localizar no triângulo os valores que estão aqui e colocar lá. Se for um caso que der para simplificar, você pode simplificar, não tem problema. Por exemplo, se desse aqui 6 décimos, por exemplo, aí você simplificaria por 2, daria 3/5, que é o mesmo. Ok? Então, com relação às razões trigonométricas, inicialmente é isso aqui, é você identificar as razões trigonométricas e depois colocar os valores de acordo com a figura, com os valores que vai vir da figura, e com isso tem vários exercícios aí para vocês fazerem, já estão lá no Google Classroom, postados lá, e aí vocês podem pegar as atividades de lá, fazer, e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo no privado, ok? Bons estudos a todos vocês!